hoje. Então, quando ele teve um sonho, Deus deu aquele sonho para Nabucodonosor, dizendo que ali ele tinha caído, ele ia cair, dizendo que agora aquela árvore ele sonhou com uma árvore muito grande, que crescia até chegar no céu, até topar no céu, aquela árvore. E quando no sonho ele viu aquela árvore, por causa da soberba, por causa dele querer ser grande mais do que Deus enviou aquele sonho para ele, dizendo que a árvore que ele tinha visto no sonho era ele, e que aquela árvore estava sendo cortada agora no tronco. E o Senhor Deus disse: cortai a árvore no tronco, deixai o tronco amarrado com cadeias de ferro. E assim foi feito. E ele sonhou aquele sonho com aquela árvore, mas Deus enviou um anjo e mandou cortar. Disse: hoje essa árvore está cortada e vai ser com cadeia de ferro botado para não crescer, mas as raízes ficavam lá no chão, até um dia que ele se humilhou. E agora o rei Nabucodonosor, Deus disse para ele: você vai comer capinho com os bois lá nas soltas, nos lugares, nas roças. Você vai comer capinho como os bois. E assim aconteceu que Nabucodonosor queria ser muito grande, muito bom, muito rico, queria governar todo mundo, queria mandar em todo mundo, mas nessa hora ele caiu por terra. E agora, quando Deus disse que ele ia comer capinho, como passar 7 anos comendo capinho com os bois, com os animais, e também o sereno da chuva por cima do espinhaço dele 7 anos. E isso aconteceu. E ele mandou chamar, quando ele teve esse sonho, mandou chamar a Daniel, que era um homem de Deus, homem que acreditava, fiel a Deus, que estava lá, porque eles tinham levado, e ele era um dos sábios da Babilônia, mas cheio do Espírito de Deus. Os astrólogos, os feiticeiros, os macumbeiros, ele chamou primeiro todo esse povo que estava lá, que fazia sinais, que fazer as magias negras, mas nenhum deles descobriram, nenhum deles fez interpretar a interpretação do sonho que Nabucodonosor teve. Mas Daniel, o homem de Deus, o servo do Senhor, que orava, que estava na presença do Deus Altíssimo, ele foi, aleluia, ele foi ali naquele momento, ele foi chamado. Quando os astrólogos, os feiticeiros, os sábios da Babilônia foi chamado e não fizeram nada, chamaram Daniel. Agora Daniel, quando chegou, ele interpretou seu sonho. Olha, rei, o Senhor está dizendo: a árvore que tu viu subia ao topo até o céu, esse é tu, essa árvore é tu, mas tu vai ser cortado. E Deus disse que tu vai comer capim como os animais, com os animais. 7 anos e um orvalho vai cair por cima de ti. 7 anos. E assim se cumpriu. Quando o Daniel acabou de dizer aquela palavra, o rei Nabucodonosor virou um animal e foi comer capinho. E comeu capim 7 anos, e bebendo água nos rios, assim como os animais que bebia. Assim, 7 anos, o rei Nabucodonosor, Deus colocou, o rei Nabucodonosor
naquela situação. Por quê? Porque não se humilhou, porque se achou muito grande. E não tem ninguém grande aqui na terra. Só Jesus Cristo é grande, só Deus é grande. Por Deus enviou seu Filho para tomar conta de toda essa humanidade, para que ele morresse na cruz para salvar. Assim foi. O rei Nabucodonosor pensava que mandava e desmandava, pensava que era alguma coisa e não era nada. Assim foi quando ele viu que eu estava ali 7 anos. Deus disse que era 7 anos que ele ia comer capim como os animais. E ele comeu o capim. E ele ficou bebendo junto com os animais. Quando passou 7 anos, aleluia, a profecia se cumpriu, que Daniel falou. Ele mesmo, Deus enviou, tirou ele de lá, porque ele olhou, quando fez 7 anos, ele olhou para cima e disse: agora eu sei que tem os Deus acima de nós, acima de mim, que é melhor do que tudo, do que tudo. E bem, ele disse ainda que o Deus que esteja lá, que está acima de nós, esse é Deus. E eu creio. E agora, quando ele disse isso, se humilhou, ele voltou a ser o mesmo rei, até melhor ainda. Por quê? Porque ele viu que Deus era Deus, o Deus Altíssimo, esse que era Deus. Aleluia. E ninguém se meta a querer ser mais do que Deus. Ninguém se meta a querer ser Deus nessa terra, porque vai cair por terra em nome de Jesus. E o Deus vivo de poder é o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, que é só uma pessoa só, mas se torna em 3, porque é o Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai, quando enviou seu Filho à terra para pregar para nós, para trazer a palavra, essa palavra bem aqui, é de Deus, é a palavra de Deus, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Porque tem? É um Deus só e é 3 pessoas, porque o Pai foi quem enviou o Filho. O Pai estava lá com o Senhor, o Espírito Santo, o Filho estava lá. Mas quando Deus enviou, aleluia, o Espírito, o Filho, e o Filho aqui pegou a palavra e deixou o Evangelho para ser pregado agora, para todos que ainda não conhecem esse Evangelho. E agora, quando o Senhor Jesus pregou 33 anos, Jesus pregou nesta terra, pisando na terra, sofrendo, andando, sendo maltratado, e até que um dia mataram ele, furaram ele, pegaram ele na cruz. Os próprios que queriam ser Deus, os próprios que queriam ser bom, aleluia. Por isso, meu amado e minha amada, nunca queira ser bom, mas queira ser uma pessoa pecador, aleluia. Porque você sendo pecador, você reconhece que Deus é Deus, e você aceita Jesus e vai morar com o seu Jesus lá no céu, porque Ele está voltando e vem buscar a sua igreja. Então, quando Nabucodonosor reconheceu, ele tomou conta do trono que ele tinha, e aí foi até melhor ainda. Rei Nabucodonosor creu no Senhor Jesus. Creu que Jesus Cristo, que Deus era o Senhor Altíssimo. Então, quando ele voltou a ser o homem de Deus, assim é todo aquele que reconhece, que olha para cima e vê: eu sei que acima de nós há um Deus Altíssimo. E eu quero esse Deus. Jesus, Deus enviou seu Filho amado para morrer por nós todos. Mas nem todos quiseram a Ele, está dizendo na palavra. Que nem todos receberam eles. Glória a Deus, aleluia. Muitos não receberam. Mataram, furaram, botaram na cruz. Glória a Deus. Mas Deus, quando a pessoa quer Jesus Cristo, na cruz do Calvário mesmo, Ele salvou o homem que estava do lado da direita dele. Pois Ele disse, por quê? Porque o ladrão reconheceu,
Se tu és filho de Deus, por que tu não desce dessa cruz e não tira nós daqui também? Mas o da direita disse: olha, usa a linguagem de hoje. Olha, cara, nós estamos aqui porque nós merecemos. O nosso usado merece. Mas esse daí é um justo, nem o mal fez. Aí olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiver no teu reino. O que foi que Jesus disse? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Isso é da cara, irmãos, que só confessando o nome de Jesus, que só é chegando, é vendo que somos pecadores e se arrependendo do nosso pecado. Está claro isso? E que nós só vamos no encontro de Jesus se nós se arrepender e tiver uma pura convicção que o Senhor Jesus é quem morreu por nós. O Pai não morreu por nós, o Espírito Santo também não, mas hoje o Espírito Santo está na terra. Jesus morreu, ressuscitou, ele não ficou na cova não, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele disse para os discípulos, ele passou de 40 dias pregando a palavra, ensinando os discípulos, dando coragem e força, e disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador, para que esteja convosco todo dia. E esse Espírito Santo, Jesus dizia: eu vou pedir a meu Pai que envie outro Consolador, porque eu vou partir para o céu, vou para onde meu Pai, vou para o lado do meu Pai, mas eu vou pedir a meu Pai que envie outro Consolador. E foi verdade, meus amados. Jesus foi para o céu, mas quando foi, Jesus subiu para o céu numa nuvem, aleluia, e os discípulos ficaram todos olhando até chegar nas alturas. E logo com 10 dias, Jesus disse que ficasse em Jerusalém até que do alto fosse ser revestido do poder de Deus. E o revestimento é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo desceu ali em Jerusalém, na cidade, na igreja, no templo de Jerusalém, eles estavam esperando. E foram todos cheios do Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o que está falando hoje no meio da humanidade. E até hoje ele está falando, ele está aqui. Ele está aqui. Neste momento ele está aqui. Ele não sai daqui não. Porque o Senhor Jesus entrou. Acredite nessa palavra. Acredite nessa palavra. E nesta noite eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, que está me vendo e vendo o que eu estou falando, está ouvindo o que eu estou falando. O Senhor está vendo que eu estou pregando a palavra para vocês, meus amados, que ainda não quiseram Jesus como Salvador da sua alma e não confessaram. Mas o Pai, aleluia, está nos vendo. E aí quando nós dizemos assim, meus amados, eu quero aceitar Jesus, eu quero confessar o nome de Jesus como meu Salvador da sua vida, da minha vida. Ele escreve o nome escrito lá no livro da vida. Tem lá o caderno e a caneta de ouro para escrever o seu nome, dizendo: aqui, está aqui, esse aqui aceitou meu filho como Salvador. É o Pai que bota. É o Pai que bota. O seu nome escreve lá. E aí você é uma pessoa e que passa a ser filho de Deus. Aleluia. E nesta noite, meus amados, eu quero orar por vocês. Glória a Deus. Eu quero orar por vocês. Que Deus abençoe vocês. Que Deus vai tocar no coração de vocês. Porque o mundo só tem destruição. Jesus está voltando. Ele em breve voltará. Vemos este povo que estão esperando Ele. Que estão com convicção. Não é todos que estão dizendo
dizendo, Senhor, Senhor, que vai ao céu, não. É todos aqueles que são fiéis, que creu, que aceitou de todo o coração. Tem tanta gente que diz, eu sou crente, mas não faz a vontade de Deus. Capítulo 3, não, capítulo 4, que diz assim, glória a Deus, glória a Jesus. Que diz assim, no livro de Daniel, capítulo 4, e o versículo 1 em diante diz assim, Nabucodonosor, rei de toda os povos, nação, línguas, que mora em toda a terra. Paz vós seja multiplicada. Pareceu bem fazer conhecido os sinais e maravilha que Deus, o Altíssimo, tem feito. Glória a Deus, para comigo. Quão grandes são os meus sinais, e quão poderosa as suas maravilhas, e o seu reino é sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa, glória a Deus, florescendo no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as minhas insinuações da minha carne e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois se fez um decreto pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Entraram os magos, os astrólogos e os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a interpretação. Mas por fim entrou a minha presença Daniel, cujo nome era Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há um Espírito dos deuses santos, e contei o sonho diante de todos eles. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil dizer-me. E a visão e o meu sonho que tive, as suas interpretações, era assim. E a visão da minha cabeça, na minha casa, eu estava